Olá, meu nome é Brenner Nogueira e você está no canal Transmitindo a Bíblia. Hoje vamos falar sobre oração. O que é oração, por que devemos orar, como devemos orar e qual o resultado da oração na vida do cristão. Antes de mais nada, eu gostaria de lhe pedir humildemente que se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito, a curtir esse vídeo e a compartilhar para que juntos possamos transmitir a Bíblia. O que é oração? Oração significa literalmente conversar com Deus. Mas por que nós devemos orar? Porque todo cristão deve orar. É porque a oração nos aproxima de Deus. Quando nós chegamos diante de Deus com um coração arrependido, com um coração contrito, com um coração humilde, dessa forma nós nos aproximamos de Deus. A palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Por esse motivo, a oração nos aproxima de Deus. Devemos orar também porque o ato de orarmos a Deus, isso demonstra que nós dependemos dEle. Então por isso devemos orar, porque a oração é uma demonstração de dependência de Deus. Isso significa que nós estamos demonstrando que nós não somos autossuficientes. Todo ser humano precisa de Deus. Deus não é apenas o criador da humanidade, mas Ele é aquele que mantém, aquele que sustenta o ser humano. Devemos orar também porque o ser humano foi criado para a glória de Deus e para desfrutar de um relacionamento com Ele. E a presença de Deus é a única coisa que pode preencher o ser humano, preencher o vazio que existe na alma do ser humano. Somente a presença de Deus. Por esse motivo devemos orar, devemos buscar a presença de Deus, devemos estar na presença de Deus. Isso Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar, viver em espírito de oração. Por fim, devemos orar porque a oração é um ato de gratidão a Deus. Se chegamos até aquele momento de oração, é porque Deus nos concedeu. Deus nos permitiu chegar diante dele. Independente de qualquer coisa, Deus ele merece nossa gratidão. Só pelo fato de estarmos vivos, só pelo fato de você estar assistindo esse vídeo, já é um motivo de agradecer a Deus. Por isso devemos orar. Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda irá fazer. Porém, muita gente se pergunta como devemos orar. Podemos desenvolver uma conversa com Deus. Primeiramente, a palavra de Deus nos diz que devemos chegar diante de Deus com fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então é necessário chegar diante dele com fé, acreditando que ele nos ouvirá. E se não tivermos fé suficiente, devemos pedir em oração fé a Deus. Em Marcos capítulo 9, versículo 24, um homem pede a Jesus fé, porque ele não tinha fé suficiente. Em Lucas capítulo 17, versículo 5, nos diz que os apóstolos pediram fé a Jesus. Jesus é aquele que é o autor da fé, o autor e consumador da nossa fé. Então, se não temos fé suficiente, nós podemos pedir a Deus e Ele nos concederá. Dessa forma, podemos desenvolver uma conversa com Deus e também com adoração, exaltando ao Senhor por tudo que Ele é. Não apenas pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque, como eu já disse, o ser humano foi criado para isso, para adorar a Deus, para se relacionar com Deus. Também desenvolvermos uma conversa com Deus, devemos em nossa oração agradecer a Deus. Como já foi dito, independente da situação em que estamos passando, devemos agradecer a Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos agradecer por tudo, pelo alimento, pela roupa, pela água que bebemos, por tudo. Até mesmo pelas dificuldades devemos agradecer, porque é as dificuldades que nos ajudam a amadurecer, nos ajuda a ter uma fé mais sólida e mais forte. Independente de qualquer coisa, devemos agradecer. Outro princípio para desenvolvermos uma conversa com Deus é intercedendo, orando por outras pessoas. Nós temos exemplos na Bíblia que pessoas foram abençoadas
orando por outras, que pessoas foram abençoadas orando por outras pessoas. Jó, quando orava por seus amigos, Deus deu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. No capítulo 12 de Atos, quando Pedro foi preso, a igreja estava em constante oração por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja, libertando Pedro de sua prisão. Assim nós também devemos orar por todos aqueles próximos de nós. Jesus ainda nos diz que devemos orar por nossos inimigos. Devemos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos fazem mal. A intercessão deve fazer parte da nossa oração. Antes de pedirmos qualquer coisa, devemos orar por outras pessoas. No capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 9, Jesus nos ensina como devemos orar. Naquela oração modelo, Jesus nos ensina que devemos orar pelo perdão também dos nossos devedores, dos nossos inimigos. Na oração do Pai Nosso, Jesus não estava orando apenas pelo perdão de si próprio, mas pelo perdão de outras pessoas. Nós vimos aqui, a oração se inicia com adoração, se inicia com agradecimento, e a petição não deve ser a primeira coisa que devemos fazer na oração, porque Deus ele não é o gênio da lâmpada para fazer as nossas vontades. Deus não é o nosso garçom para realizar os nossos pedidos. Deus, ele é Senhor, e nós somos servos de Deus. E quando orarmos pedindo, devemos pedir como nos diz o apóstolo João em 1 João capítulo 5, versículo 14. Devemos pedir conforme a vontade de Deus. Em Salmo 37, versículo 4, nos diz que nós devemos nos deleitar no Senhor e Ele concederá o desejo do nosso coração. Se o nosso prazer estiver no Senhor, nosso coração também estará de conformidade com sua vontade. E dessa forma, Deus realizará o que pedimos, se pedirmos segundo a sua vontade. Nós não devemos abusar da graça de Deus. Como eu disse, Deus ele não é o nosso gênio da lâmpada. Ele é Deus e devemos pedir o necessário para que possamos alcançar as demais coisas. E a oração deve se concluir com a adoração, porque o objetivo maior da oração é isso, é comunhão com Deus, é relacionamento. E Ele é merecedor da nossa adoração, Ele é merecedor da nossa gratidão. Jesus conclui a oração do Pai Nosso no versículo 13 do capítulo 6 de Mateus. Porque Teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Da mesma forma, nós devemos concluir a nossa oração, exaltando, agradecendo, glorificando a Deus. E qual é o resultado da nossa oração? Na nossa oração, nós confessamos os nossos pecados. A resposta será perdão da parte de Deus. Se na nossa oração nós desabafamos diante de Deus, o resultado será paz, será alívio. No livro O Peregrino, de John Bunyan, ele começa a história dizendo que havia um personagem chamado Cristão. E esse cristão, ele tinha um fardo, uma mochila gigante que pesava sobre as suas costas. E esse fardo simboliza o pecado. Mas em determinado momento da história, o cristão se encontra com a cruz. E a cruz simboliza Cristo. E ele coloca diante da cruz aquele fardo. Coloca diante da cruz os seus pecados, as suas dificuldades, as suas tribulações. E depois disso, ele se sente aliviado. É mais ou menos isso que acontece na oração. Quando chegamos diante de Deus e desabafamos com Deus, confessamos os nossos pecados, colocamos diante de Cristo todas as nossas dificuldades, nossas tribulações, nossas lutas, nós saímos da oração, ainda que Deus ainda não tenha respondido, mas nós saímos da oração descansados, saímos da oração com paz em nosso coração, com paz em nossas vidas. Esse é o resultado da oração. A oração também fortalece a nossa fé. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo escreveu: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Ele sabia enfrentar qualquer situação, porque Cristo era aquele que lhe fortalecia. Por isso a oração fortalece a nossa fé, porque a nossa fé não vem de nós mesmos. A palavra de Deus nos diz que vem de Deus. A nossa força não vem de nós, mas vem de Deus. Em Neemias está escrito: "A alegria do Senhor é a nossa força." Porque quando oramos, Deus se alegra e nós somos fortalecidos. Deus não apenas ouve a nossa oração, mas Ele sente prazer em nos ouvir. Ele sente prazer em nos escutar. É por isso que nós somos fortalecidos, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
E por fim, Deus responde a nossa oração segundo a sua vontade. Ele não responde a nossa oração segundo a nossa vontade, ele responde segundo a sua vontade. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus ele não conhece apenas o passado. Deus ele não conhece apenas o presente, ele conhece o futuro. Ele sabe o que é melhor para nós. E se ele ainda não respondeu às suas orações, é porque ainda não chegou o tempo. Ou talvez ele nem responda porque ele sabe o que pode causar. Por isso, em João capítulo 5, versículo 14, ele diz que responde segundo a sua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Esse foi mais um vídeo do canal Transmitindo a Bíblia. Que você possa curtir esse vídeo, compartilhar para que juntos possamos transmitir a Bíblia. Obrigado e até a próxima.